Chegando aqui no finalzinho dessa subidinha da alça, a primeira carreirinha de subida da alça, a gente vai fazer uma, ó, já fiz aqui, gente, o último ponto alto alongado sobre esse último ponto alto alongado. A gente vai fazer agora uma correntinha de espaço e fechar nesse primeiro ponto alto alongado do bloquinho seguinte. Agora, pessoal, a gente não vai seguir ponto alto sobre ponto alto alongado. A gente vai fazer sempre uma correntinha de separação, pular o próximo pontinho da base, chegar no próximo e fazer um ponto alto alongado. Mais uma correntinha de separação, pula o ponto da base seguinte, vai para o outro e fazemos outro ponto alto. A gente vai fazer desse jeito até chegar aqui, tá? Nesse espacinho que antecede o início dessa alça aqui do outro lado, tá? Então, a gente faz uma correntinha de espaço, pula o ponto alto seguinte, vem para o próximo ponto alto alongado. Correntinha de espaço, pula esse e vem para esse. Chegando nesse espacinho, faz a correntinha de espaço, você vai pular aqui, ó, então automaticamente você vai ter que fazer o pontinho alto alongado aqui nessa correntinha dentro desse espacinho. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu não insiro a agulha no espaço, tá? Eu insiro nesse fiozinho aqui, deixando essa alcinha aqui para baixo, tá, gente? Eu insiro dentro da correntinha. Então, faço um ponto alto alongado, correntinha de espaço, pulo o próximo pontinho da base, ponto alto alongado. E assim a gente vai fazer até chegar nessa, como eu falei para vocês, nesse finalzinho aqui. Vou fazer esses restantes e mostro. Cheguei aqui nesse finalzinho, gente, olha, no finalzinho desse penúltimo bloquinho. Então, já fiz a correntinha de separação, vou pular o pontinho da base e vou fazer um ponto alto alongado sobre esse último ponto alto do bloquinho. Correntinha de separação, vou pular o espacinho para o próximo ponto alto, insiro a agulha e faço um ponto alto alongado. Agora sim, eu vou fazer os pontos altos fechadinhos, ponto sobre ponto, até chegar aqui nessa correntinha. Então, vocês sigam dessa forma, tá? Aqui não vai ter correntinha de espaço, como a gente fez assim. A gente vai seguir retinho, a correntinha de espaço vai ser só no finalzinho. Vou fazer e venho mostrar. Finalzinho dessa parte de início da subida da alça, vou fazer a correntinha de espaço e aí pular essa correntinha, gente, que eu expliquei para vocês anteriormente, que ela fica bem escondidinha aqui, tá? E vou para a terceira correntinha, contando de baixo para cima aqui, dessas 3 correntinhas. Fazer ponto alto alongado. Em seguida, contar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, virar a blusa e fazer o mesmo processo, gente, a repetição até chegar aqui, tá? Nesse finalzinho aqui dessa alça, que a gente tá iniciando a subida. Então, eu vou contar aqui, vou fazer, melhor dizendo, os 10 pontos altos alongados e quando chegar nesse finalzinho, aqui no 10º ponto, eu venho mostrar como vamos fazer. Fiz os 10 pontos altos alongados, agora eu vou fazer a correntinha de separação, laçar o fio e fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui, tá? Está sozinho. Agora, gente, é o seguinte, a gente faz 4 correntinhas, a gente vai virar a blusa, tá? A gente tá aqui, ó, nessa fase, vamos virar a blusa. Depois de virar, a gente vai fazer um ponto alto alongado sobre esse primeiro ponto alto do bloquinho. E a partir daqui, vai ser repetição, gente. Sempre carreirinhas de ida e volta, acompanhando os pontos da base, a carreirinha da base, tá? Vocês vão repetir as carreirinhas, como eu falei, acompanhando esses espacinhos aqui e acompanhando esses pontos altos alongados. Gente, eu fiz uma quantidade de carreirinhas na alça para passar a informação correta.
Então, são 12 carreirinhas aqui nas costas e 12 na frente, só nas alças, tá? Não considerem, na hora que forem contar essa quantidade de 12, não considerem essas 4 carreirinhas que vão de um lado ao outro e nem essa carreirinha dos quadradinhos aqui que ficou para o decote. Considerem essas 12 a partir só da alça, dessa que eu estou mostrando aqui. A partir dessa, você conta 1, 2, 3, 4, até chegar na 12ª. E assim vai ser na parte da frente também. Eu vou terminar as alças, enquanto vocês vão fazendo também aí, pessoal, as 4 alcinhas, tá? 2 nas costas e 2 na frente. E em seguida, a gente vai fazer as emendas dessas alças e os acabamentos de decote, que automaticamente já foram formados quando fizemos as alças, e das cavas. Fiz as alças, estamos na parte das costas. Deixei dessa forma para que vocês tenham um visual geral dessa parte de cavas e decote, tá? Agora, depois que minha gatinha sair daqui de cima, eu vou virar e a gente vai iniciar a emenda dessas alças. Essas outras aqui eu já fiz a emenda e agora a gente vai fazer a desse outro lado. Pessoal, é importante que vocês atentem à questão de saber qual lado que vocês vão fazer a costura. Vocês reparem que para fazer a costura é preciso, melhor dizendo, é interessante que esses pontinhos aqui, lequinhos, eles estejam com o avesso virado para o lado que vai ficar a costura, tá? Ou seja, para o avesso mesmo. Para a gente visualizando esse lado. E é desse próprio lado, desse mesmo lado, melhor dizendo, que a gente vai fazer a costura. Quando a gente virar para o lado direito, esse pontinho da barrinha, esse bloquinho, melhor dizendo, vai estar pelo lado direito também. Então, paramos aqui, no meu caso, eu parei aqui na alcinha das costas, tá? Independente de onde vocês tenham parado no final da alça, a gente vai fazer o seguinte. Finalizei aqui a alça, não cortei o fio. Se vocês preferirem, pode cortar e fazer nozinhos com o fio novo. Mas eu não cortei, vou mostrar como é que eu faço, tá? Terminou desse lado, eu vou juntar essas duas partes aqui. Vou juntar essas duas partes aqui, tá? A alça das costas com a alça da frente, juntei as duas, já conferi o lado certo e vou virar a blusa. Depois que virei, eu fiz o seguinte, aqui a gente tem esse pontinho que finalizou a carreirinha de baixo, essa alcinha. E aí eu vou inserir essa alcinha, gente, olha aqui. A gente tem aqui a correntinha de separação e aqui a terceira correntinha, contando de baixo para cima, representando o ponto alto alongado. Eu vou inserir nessa terceira correntinha e vou puxar o fio até fazer um ponto baixo, não é baixíssimo. Agora eu vou entrar aqui, ó, nessa correntinha de espaço, tá? Dessa alça de cá. E vou inserir agora, tá um pouquinho apertadinho, gente, mas dá pra fazer. Nessa correntinha de separação do outro lado, ó, que tem o primeiro ponto alto alongado e a correntinha de separação. Eu vou inserir nela para fazer um outro ponto baixo. Passando por dentro dessas duas, tá? Agora eu cheguei no primeiro ponto alto alongado do bloquinho. Então, eu vou inserir a corrente nesse ponto, desculpa, a agulha, passando por baixo de duas alcinhas, como vocês estão vendo. E aí, eu vou ter que estar nesse primeiro ponto alto do bloquinho do outro lado, passando por dentro de duas correntinhas, assim como eu fiz do lado de cá. Puxo o fio até chegar ao lado de cá para fazer um ponto baixo, da mesma maneira que eu venho fazendo aqui no começo. Vamos para o segundo ponto alto alongado, passo por dentro de duas alcinhas. Do outro lado, vamos para o segundo ponto alto alongado, sempre confiram se está certinho. Passo por dentro das duas alcinhas e puxo a alça até chegar desse lado, para a gente fazer um ponto baixo.
Agora, para o terceiro ponto alto, alongado, passo por dentro de 2 alcinhas, vou lá pelo outro lado, confiro que é o terceiro. Esse aqui já tá feito, ó, tá vendo? Então, a gente vem para o terceiro, puxa o fio, passa por dentro das 2 partes e fechamos com ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar aqui nesse último ponto alto e vem mostrar como a gente finaliza, tá? Sempre vocês tendo cuidado de alinhar esses pontos. Sempre que o ponto de cá for utilizado, tem que o mesmo ponto de trás ser utilizado também. Finalzinho eu mostro. Cheguei aqui no finalzinho, fiz esse último ponto alto alongado com o outro último ponto alto alongado do outro lado, tá, gente? Olha aqui, para não sair da tela, para que vocês vejam direitinho. Agora, eu vou para a correntinha de intervalo, essa correntinha de intervalo. E a gente vai para essa correntinha de intervalo do outro lado também. E aí, fazemos o ponto baixo, como a gente vem fazendo. E agora, será nessa correntinha aqui, que é a terceira, contando de baixo para cima. E no último ponto alto alongado. Depois do espacinho. E a gente fecha com ponto baixo. E fechamos, melhor dizendo, emendamos a nossa alcinha, tá? Ficando desse jeito aqui. Gosto muito de fazer a emenda dessa maneira, porque acho que fica um acabamento perfeito. Agora, eu vou fazer o arremate aqui, né? E depois cortar o fio. Já consegui. Pronto, vou fazer meu arremate aqui, cortar o fio. Eu sempre faço arremate com 2 puxadinhas e corto. Vou mostrar como é que eu faço, gente. Vou pegar aqui a tesoura. Fiz o arremate, corto e eu costumo fazer desse jeito. Olha aí. A gente puxa aqui. E aí, a gente usa a unha para apertar aqui, para ficar bem presinho. Pessoal, ficando bem presinho desse jeito, tá? É assim que eu faço meus arremates. Quem gosta de fazer de outra maneira, pode fazer, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer da maneira que vocês gostam. Agora, a gente vai fazer o acabamento das cavas e depois o decote. Já fiz um lado da cava, tá? O acabamento, que ficou desse jeito. E agora, a gente vai fazer o outro lado da mesma forma que fizemos esse lado de cá. E depois o decote, ok, gente? Então, vocês acompanhem agora o passo a passo desse lado aqui do acabamento dessa cava. Para que a gente inicie o acabamento dessa cava, vamos virar a blusa pelo avesso, considerando, como sempre, esses lequinhos, tá? Esses lequinhos têm que estar pelo avesso para a gente iniciar o acabamento lá. E é o que eu vou fazer agora, vou virar pelo avesso. Depois que eu virei, é preciso que vocês estejam situados em que parte da blusa estamos, tá, pessoal? Aqui é a alça, tá? Aqui a parte das costas, como vocês lembram, as costas foram marcadas com marcador azul. E aí, o que eu fiz? Junto desse espacinho aqui, tá? Eu prendi o fio aqui nessa correntinha. Aqui, gente, olha. Tem esse espacinho que a gente tem a correntinha de espaço e tem essas correntinhas simbolizando um ponto alto alongado. Então, eu prendi aqui, já dei os 2 nozinhos, tá? Nesse espacinho mesmo aqui. E agora eu vou puxar pra cá o fio como se fosse um ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha, que vai ser a correntinha de espaço para que a gente inicie agora esse acabamento. Depois que eu fiz essa correntinha de espaço, o meu ponto está saindo daqui, desse ponto aqui, tá? De base. Eu vou pular esse seguinte e vou para o próximo e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha de espaço, pulo o ponto seguinte, vou para o próximo e ponto alto alongado.
E a gente vai fazendo, desfez aqui, deixa eu refazer. A gente vai fazendo dessa maneira, tá? Correntinha de espaço, pula o ponto seguinte, vai para o próximo, ponto alto alongado. Vamos fazer desse jeito até chegar aqui. Vou mostrar onde é que a gente vai parar, tá? Então, eu tô fazendo aqui, olha, os quadradinhos. E a gente vai parar aqui, tá, gente? Quando a gente chegar nesse finalzinho aqui, eu venho mostrar como é que a gente vai fazer aqui a junção, essa emenda, e prosseguir com a subida da alça, que esta aqui, que está marcada com esse marcadorzinho rosa, já é da frente, ok? Então, no final desse processinho aqui, desse passo a passo aqui, eu volto. Quando ocorrer essa situação, que inclusive eu já mostrei em outros momentos aqui da blusa, de você precisar fechar o próximo quadradinho nesse espaço, como estamos em acabamento, vocês prossigam normalmente. Faz a correntinha de espaço, pula a correntinha, o pontinho da base, insere a agulha, gente, aqui, ó, dentro dessa correntinha que está separando esses pontos, deixando só uma alcinha aqui embaixo, e faz o ponto alto alongado normalmente. E assim vocês vão até o finalzinho que eu mostrei para vocês, tá bom? Até chegar aqui. Chegamos no final dessa carreirinha, já fiz uma correntinha de separação, vou pular esse pontinho da base e vou inserir aqui, ó, gente, nesse pontinho para ficar igual com o outro lado, porque é um espacinho que a gente está fazendo, é um quadradinho. Fechando com um pontinho baixíssimo. E completamos os nossos quadradinhos da parte da axila, tá? Aqui da cava da parte da axila. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos inserir a agulha nesse próximo espaço. Aqui a gente tá subindo, tá? Aqui é a subida da alça da frente, a lateral dela. Terminamos a parte da axila e agora vamos subir essa parte da alça da frente. No caso de vocês, pode estar sendo a alça das costas, não tem problema, tá bom? Contanto que sigam essa regra que eu estou passando aqui. Então, a gente vai inserir a agulha aqui, dentro desse espaço, e vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo dentro desse mesmo espaço. Vamos para o próximo espaço, outro ponto baixo. Mais um ponto baixo dentro do próximo espaço. E assim a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro de cada espaço, tá? Vou fazer mais uma vez. Um ponto baixo dentro desse espaço, outro ponto baixo. E a única diferença que tem, gente, é que quando chega aqui nessa parte da emenda do ombro, quando a gente chega nessa costurinha aqui, ó, que a gente fez da emenda, vocês vão fazer 2 pontos baixos aqui nesse espaço e 2 pontos baixos no outro espaço. Mas façam um pontinho baixo aqui no meio também, para não ficar muito puxadinho, muito apertado, tá? Vocês fazem 2 aqui, aqui tem a costura, façam um pontinho baixo aqui, nesse meio dessa costura e prossegue fazendo 2 em cada espacinho, até chegar aqui nesse final, onde a gente começou, onde a gente iniciou essa carreirinha de quadradinhos, tá bom? Aqui da axila, parte da axila. Quando chegar, de toda forma, quando chegar nessa parte aqui da emenda, eu vou mostrar para vocês. Olha cá, pessoal. Cheguei aqui nesse espacinho que antecede a costura da alça das costas e alça da frente. Fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou inserir aqui nesse meio, como eu tinha falado, né? Aqui no meio da costura. Vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo solitário aqui, tá bom? E aí, recomeço o processo. 2 pontos baixos dentro de cada espaço. Não façam muito apertado, tá, gente? Não precisa também ser muito soltinho, mas não tão apertadinho, porque tem pessoas que gostam de fazer o ponto muito apertadinho. E nesse caso aqui não precisa ser tão apertadinho. Então, a gente segue fazendo sempre 2 pontinhos baixos dentro de cada espacinho.
Quando chegar no final desse processo, eu venho mostrar. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, tá? Aqui é a alça, tô chegando no finalzinho dela. Vou fazer os 2 últimos pontos baixos nesse último espacinho. E vou fechar aqui, gente, olha. Deixa vocês visualizarem melhor, tá? Aqui foi onde a gente iniciou essa carreira daqui de baixo, tá? Ele é assim, pezinha. Então, eu vou inserir aqui, vou arranjar um espacinho aqui, ó, nesse pontinho. E vou fechar com ponto baixíssimo, ok? Agora, eu vou virar a blusa, vou virar para o lado que agora estará de frente para mim, pelo lado direito, a gente levando em consideração aquele lequinho que eu falei para vocês, tá? Dessa vez o lequinho tá assim, ó, do lado direito para mim, tá bom? O lado do avesso está para baixo. E aí, a gente vai agora fazer pontos baixos novamente, tá bom? Vamos iniciar sobre cada ponto baixo da base, a gente faz um ponto baixo. Simples assim. Até cercar toda a extensão da alça, até cercar toda a extensão. E quando chegar aqui, enfim, a gente vai vir até aqui, gente, olha. Vou mostrar para vocês que a gente iniciou aqui, a gente vai cercando, 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 até chegar aqui. Quando chegar nessa parte aqui, que aqui é da axila, eu vou mostrar como a gente faz essa parte aqui, tá? Da axila, com esses pontinhos baixos, que já é um pouquinho diferente, tá bom? Então, até lá. Só para que não fique dúvidas, esses pontos baixos que acabamos de fazer, eles estão de costas para a gente. A frente deles está para o outro lado, tá, pessoal? Então, a gente está fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, desse jeito, sobre os que estão de costas pra gente. Cheguei no finalzinho da alça, tá? E agora eu vou inserir a agulha nesse último pontinho aqui. Depois, nesse último pontinho, que é considerado um ponto baixo. Depois disso, gente, eu venho pra cá, ó. Vou vir pra esse meio aqui, tá bom? Esse meio aqui. O que é que eu faço? Eu pego as 2 alcinhas de cima e deixo uma alcinha embaixo. E faço um ponto baixo. No ponto alto alongado, eu vou fazer um ponto baixo. No espacinho, eu faço o mesmo processo. Pego essas 2 alcinhas de cima, deixo uma alcinha aqui embaixo, tá? Sempre deixo essa alcinha aqui embaixo. Acredito que vocês estão vendo, essa alcinha daqui, ela fica. Então, laço e faço ponto baixo. Novamente, eu vou fazer agora sobre o ponto alto alongado. E agora, no espacinho, pegando 2 alcinhas e deixando uma lá embaixo. E assim eu vou fazer até o finalzinho dessa carreira e venho mostrar como a gente vai fechar aqui nesse finalzinho. Chegamos no finalzinho da carreira. Agora eu vou fazer ainda nessa carreirinha, nesse espacinho, meu último ponto baixo, deixando aquela alcinha que eu sempre mostro para vocês. E vou fechar aqui, já no início dessa carreira, de quando iniciamos essa carreira, com um ponto baixo. Não é baixíssimo, tá, gente? Ponto baixo. Porque a partir daqui, vamos iniciar a carreirinha de pontinhos picô. Eu faço dessa maneira, pessoal. Depois que eu fechei aqui com o ponto baixo, vou contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Insiro a agulha nessas 2 alcinhas aqui, desse pontinho baixo que fizemos. Laçamos o fio lá atrás, a gente puxa ele por dentro dessas 2 alcinhas, puxando por dentro também dessa última alcinha, ficando picôzinho aqui. A gente insere a agulha agora no próximo ponto baixo e fazemos um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto baixo e fazemos outro ponto baixo. Agora, fazemos mais um ponto baixo e nesse ponto a gente vai fazer outro picôzinho. Percebam que entre um ponto picô e outro
a gente tem uma correntinha aqui, na verdade, um ponto baixo de espaço. E aí eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, insiro a agulha aqui, nessa primeira e nessa segunda alcinha, trago o fio para cá e passo por cima dessa última correntinha que eu fiz, fechando um pontinho picô. Venho para esse próximo ponto baixo que está livre, faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo no próximo que está livre e mais outro ponto baixo que será a base para o próximo ponto picô, tá, gente? Mais uma vez, vocês percebam que tem um ponto baixo de intervalo entre um picô e outro. Mesmo processo. 1, 2, 3 correntinhas, insere lá na primeira, na segunda daquele ponto baixo que fizemos, puxamos a alcinha, saímos por dentro dessa última correntinha e fechamos aqui no próximo ponto baixo que está livre. E assim a gente vai fazer por toda a extensão dessa alça até chegar nesse finalzinho aqui. E eu volto para a gente finalizar esse acabamento da cava. Chegamos no final da carreirinha dos picôzinhos, já estou fazendo o último, para a gente encerrar esse acabamento das cavas. Depois que a gente encerra, só finalizando aqui o picôzinho, tá? Já fiz aquela parte que vocês acabaram de ver. Agora eu vou entrar nesse ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui eu puxo para fazer o arremate e aí a gente encerra agora essa carreirinha. No decote a gente vai fazer o mesmo processo que fizemos nas cavas. A gente vai virar pelo lado do avesso, deixa eu olhar se a minha está, não. A minha está do lado direito, como vocês devem lembrar lá no começo desse tutorial, quando eu mencionei que a gente seguia por esse lequinho para saber se estamos do lado direito ou do lado do avesso. Nesse caso, está do lado direito, eu vou virar para o lado do avesso, porque é pelo avesso que a gente vai fazer agora os pontinhos baixos. Já temos os pontos que formaram quadradinhos prontos, tanto aqui nessa parte de gola, de decote, como também nessas laterais das alças. E a gente vai fazer agora pontinhos baixos, circulando todo esse percurso até fechar a carreirinha de pontinhos baixos. Eu vou mostrar como é que a gente inicia essa carreirinha nessa etapa. Eu vou prender o fio nesse espacinho aqui, gente, olha. Vou aumentar um pouco. Nesse espacinho eu vou prender o fio e vou começar a fazer pontos baixos aqui. Vou prender o fio e venho mostrar para vocês. Fio preso aqui, estamos nas costas, tá? A gente tá aqui nas costas e o fio está preso aqui. A partir daqui a gente vai começar a fazer os pontinhos baixos dessa maneira que eu vou mostrar. Ampliar aqui a imagem. Então, gente, olha, o fio tá aqui, eu vou inserir a agulha aqui, puxar o fio, tá? E fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu já aproveito, vou escondendo essa sobra de fio aqui, vou para aquele espacinho, tá? Olha, deixando aquela alcinha aqui embaixo, do jeito que a gente fez nas cavas, e seguindo, ponto baixo sobre ponto alto alongado, ponto baixo dentro dessas duas alcinhas, deixando essa aqui de sobra. E assim, a gente vai seguindo até o finalzinho dessa carreira, que será aqui nessa junção. E eu venho mostrar para vocês. Cheguei no finalzinho dessa carreirinha dos pontos baixos. Vou fazer agora os dois últimos. E em seguida, eu vou fechar naquele pontinho que eu falei para vocês, tá, pessoal? Aqui foi o início da carreira dos pontinhos baixos. Vou inserir a agulha aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar a blusa
como eu havia falado, nós vamos fazer pontos baixos sobre cada ponto baixo de base, tá bom? Então, aqui é o próximo ponto. E aí, eu vou fazendo um pontinho baixo sobre cada pontinho baixo. Esses pontos da base, como eu expliquei, estão pelo avesso pra gente, tá bom? Aqui é o avesso deles, a parte de baixo é o lado direito deles. A blusa está agora pelo lado do avesso. Não, lado direito, desculpa, gente, tá pelo lado direito, tá? Ela está assim, lado direito, considerando esse lequinho da barrinha, tá bom? Esses lequinhos. Chegamos no finalzinho da carreirinha dos pontos baixos. Agora, a gente vai inserir a agulha nesse espacinho aqui, que foi o pontinho baixíssimo de início dessa carreira. E vamos fazer um ponto baixo. A partir daqui, a gente vai seguir com pontinhos picô, da mesma maneira que fizemos na cava. É só vocês olharem lá o passo a passo, voltem um pouquinho o vídeo, e aí a gente vai seguindo daquela maneira, tá, gente? Fazer o primeiro, 1, 2, 3 correntinhas, inserimos a agulha nessas 2 alcinhas, puxamos a alcinha para frente, passamos por dentro dessa correntinha e já fizemos o primeiro pontinho picô. Inserimos a agulha no próximo ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, que já será a base do próximo ponto picô. Lembrando que a gente precisa deixar esse pontinho baixo aqui de intervalo entre um picô e outro, ok? E agora vocês vão seguindo até chegar ao finalzinho, que será aqui, e a gente finaliza assim o acabamento do decote. E terminamos a nossa blusa. Só falta agora esconder os fiozinhos que sobraram dos arremates. E, gente, amei esse resultado. Ficou muito delicada, muito confortável. Na verdade, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer e do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. E se gostaram, não esqueçam de se inscreverem no canal, de curtir, compartilhar com os amigos e ativar as notificações, pessoal. Não esquece não, tá? Deem uma forcinha aí pra gente fazer mais trabalhos como esse e trazer aqui pra vocês. Um beijão pra todos e fiquem com Deus!